Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera, beleza? Sou o Paladino Monge e tô trazendo para vocês aqui mais um vídeo do nosso quadro Como se Joga, do jogo London, do Martin Wallace. Um jogo aí bem bacanudo, onde os jogadores em uma Inglaterra lá em 1600, depois do grande incêndio, vão ter que reconstruir essa Inglaterra, buscando assim fama e prestígio. É um jogo bem legal, um city building muito diferente e muito interessante, com regras simples, mas bastante estratégico, porque vocês vão perceber que uma carta que você descarta, você pode estar dando a opção para um outro jogador pegar aquela carta e fazer uma ação melhor do que você pensava que poderia fazer. Então vamos lá para a mesa e vem aprender como se joga London. Bom, então vamos ver aqui como é que faz primeiramente o setup do jogo. Ele é muito simples. Você vai colocar no centro da mesa aí o tabuleiro, vai escolher o peão da sua cor e vai colocar no espaço 0. Vai colocar aí em pilhas as libras, divididas por valor 10, 5 e 1. Vai colocar também os meeples de pobreza, os tokens de pobreza de valor 15 e de empréstimo de valor 10 e 30. Pegue também o baralho de cartas de bairro, que tem esse fundo vermelho, e encontre as cartas que no seu nome tem o fundo cinza. Essas aí são as cartas iniciais que sempre estarão no começo de cada jogo. Depois, embaralhe novamente as cartas de bairro e forme um deck. Por fim, forme o deck de cidade. E para isso, você vai pegar os baralhos C, que se encontra aqui. Por cima dele, você vai pegar e vai colocar as cartas com o fundo B. E por último, as cartas com A. Assim nós formamos o nosso deck de cidade. Cada jogador então recebe 6 cartas e 5 libras. No deck de cidades existem 3 tipos de cartas, com 3 cores diferentes. As cartas azuis, que representam cultura e ciência, as cartas rosas, que representam a política, e as cartas marrons, que representam a economia. As cartas de cidade têm as seguintes informações: o nome da carta, a imagem que ela se refere, o custo para ativar a carta, caso exista, o efeito dessa carta quando ativado, os pontos de vitória que essa carta dá no final do jogo, caso possua, e o custo de ativação, caso exista. Algumas cartas também podem possuir o custo de construção, que se encontra no lado esquerdo superior. Algumas cartas também possuem habilidades que já entram em funcionamento assim que elas são construídas. Essas habilidades encontram-se em um texto logo acima da imagem que a carta se refere. No deck de cidade ainda existem mais 2 cartas, que são os pobres, que pode ser considerado como um lixo. Essas cartas não têm efeito nenhum e não podem ser jogadas para construir a cidade. E o seu descarte é só feito devido a um custo para ativação de alguma carta, devido a uma habilidade de alguma carta, ou quando a mão do jogador ultrapassa 9 cartas. Por fim, nós vamos ter 4 cartas de ação que se diferenciam das demais por ter a palavra ação antes do texto que se encontra acima da imagem. Vamos ver agora então as cartas de bairro. Nela nós vamos encontrar o seu custo de construção, o seu nome, o local onde esse bairro se encontra, que pode ser no norte ou no sul, e também adjacente ou não ao rio. As cartas que são adjacentes terão um ícone de barco e um fundo azul. Também teremos a bonificação que essa carta dá ao jogador assim que ela é construída, e também poderá ter algumas outras informações, como o custo de ativação da cidade do jogador, ou mesmo habilidades que estarão disponíveis ao jogador enquanto ele tiver essa carta de bairro como seu bairro ativo. As cartas de bairro e as cartas de cidade têm vários ícones que podem ser identificados no manual do jogo. E esse aí é o setup do jogo, e nós já podemos começar a jogar. Londres é jogado em várias rodadas, sendo que cada rodada o jogador vai poder fazer 2 ações e o jogo vai terminar quando esse deck de cidade acabar. Então, quando o deck de cidade acabar, é que nós damos o fim da partida.
Quando isso acontecer na vez de um jogador, os outros jogadores poderão jogar mais uma vez e nós vamos à pontuação final. Como é que funciona o turno do London? Então a primeira coisa que o jogador vai fazer é sacar uma carta desse deck de cidade. Isso é obrigatório. Então ele saca e junta com as outras cartas que ele tinha anteriormente. Então totalizando a sua mão nessa rodada. Depois disso ele deverá fazer uma das seguintes ações. Ele poderá sacar 3 cartas e as cartas podem ser do deck ou aqui do tabuleiro de desenvolvimento. Esse tabuleiro de desenvolvimento aqui, no início ele está vazio, mas logo ele vai encher de cartas aqui. As cores que se encontram nesse tabuleiro de desenvolvimento é para mostrar a quantidade de jogadores. Então essa ação o jogador ele pode sacar uma carta daqui, olhar e depois pode pegar uma carta que se encontra aqui. Nesse momento não teria nenhuma. Mas vamos supor então esse exemplo. O jogador ele pegou uma carta, ele pode agora pegar uma outra carta daqui e acabar a sua ação pegando outra carta daqui. Uma segunda ação que o jogador pode fazer é comprar uma carta de bairro que se encontra disponível aqui. O jogador então ele pega a carta, constrói pagando o seu custo, no caso 8, e recebe a bonificação que aqui se encontra. Nesse exemplo então aqui, o jogador ele vai pegar 2 cartas, essas cartas funcionam igual a ação anterior, ele pode pegar as 2 aqui do tabuleiro ou uma daqui, isso é independente, ganha 4 pontos de prestígio e ainda diminui 2 pobrezas da sua reserva. Depois que você compra, uma nova carta de bairro é liberada. A construção da carta de bairro é feita da seguinte forma. Vamos dar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenho Westminster e agora eu comprei outro bairro. Como já foi falado anteriormente, o jogador só pode ter uma carta de bairro ativa por vez. Então ele vai pegar outra carta de bairro e vai colocar por cima dessa. A partir deste momento, essa carta Bethnal Green é que estará ativa. E a habilidade anterior não poderá mais ser utilizada. Uma terceira ação possível é você construir a sua cidade. E a construção é bem simples. Você pega o seu deck aqui e para cada carta que você joga na sua frente para construir, você precisa descartar uma da mesma cor. Então, supondo que eu queria construir essa carta aqui, eu coloco na minha frente, mas eu preciso descartar uma dessas outras 3 cartas. O descarte é feito aqui no tabuleiro de desenvolvimento. E sim, essas cartas ficam disponíveis para os outros jogadores. Então, para construir essa carta, basta eu pegar qualquer uma dessa aqui e descartar. Um ponto bem interessante é que aqui em cima, como já falado anteriormente, pode ter um custo para a construção. Então, se eu quisesse construir essa carta, além de pagar uma carta da mesma cor, eu precisaria gastar 4 libras. Vamos dar o seguinte exemplo. Vamos supor então que eu quero construir essa Waterworks aqui. Eu coloco a carta, tenho que pagar o custo dela, que vale 1, e eu coloco na reserva. E depois eu preciso descartar uma carta da mesma cor. No caso, eu preciso descartar essa carta azul, que vai para o tabuleiro de desenvolvimento. Vamos agora supor que eu quero jogar uma outra carta. Eu quero jogar aqui, por exemplo, a Fishmongers. Eu posso colocar agora e abrir uma nova pilha, ou eu posso colocar em qualquer outra pilha que já existisse anteriormente. No caso, essa e essa outra. Eu não posso colocar a carta em cima dessa aqui, porque eu coloquei ela agora. Então, por exemplo, como essa Great Fire só vai me dar 4 pontos de vitória e nada mais de ativação, eu posso colocar ela por cima. Pode existir momentos que quando eu for construir a cidade, eu já tenha ativado outras cartas. Assim, eu poderia também colocar por cima dessas cartas viradas. Após construir, lembrando que você precisa descartar uma carta da mesma cor. É também nessa ação que o jogador pode jogar as cartas de ação, caso ele possua. Essas cartas só são jogadas nesse momento, eu não posso jogar em nenhum outro. E para isso o jogador basta jogá-la à sua frente, falar qual é a ação, realizar a ação do seu texto e depois descartar. Mas o descarte não é feito aqui, ela é retirada do jogo. A última ação que nós temos em London é a ação de ativação da cidade. O jogador ele vai ativar quantas cartas ele quiser das pilhas que ele formou, na ordem também que ele quiser e puder. Para isso ele precisa prestar atenção nos custos para ativar e nos custos de ativação. Aqui tem um grande detalhe que depois da ativação, os jogadores ganharão pobreza. E a pobreza é dada da seguinte forma: para cada pilha que o jogador tenha à sua frente,
um ponto de pobreza. Para cada token que você tem aqui de empréstimo, você ganha 1 de pobreza. E para cada carta na sua mão que você tiver, você também ganha 1 de pobreza. Bom, vamos dar um exemplo aqui, então, de ativação de cidade. Vamos supor que eu tenho essa cidade aqui no início do jogo. Cabe ressaltar que qualquer tipo de ativação e os seus efeitos são feitos para o que eu tenho no momento e não para o futuro. Para cada ativação de cidade, como vocês bem sabem, eu vou ganhar pobreza. Para ganhar o benefício que se encontra nessa carta aqui de tirar 2 pobrezas, eu já precisaria ter pobreza nesse momento. Caso contrário, eu iria ativá-la e não ter nenhum efeito. Vamos supor que eu não tenho nenhuma pobreza ainda, então não vale a pena eu ativar essa carta. Eu não preciso ativá-la agora, eu deixo ela de lado. Mas eu gostaria de ativar muito essas 2 cartas. Veja que existe aqui um custo para a sua ativação. Para ativar a Companhia da Índia, eu preciso gastar uma carta e aí sim ganhar 12 libras. Então, para ativá-la, eu poderia pegar qualquer uma dessas cartas que se encontram aqui na minha mão e descartar. Veja que eu tenho um pobre. Esse é um momento muito bom para realizar o seu descarte e eu vou colocar lá no tabuleiro de desenvolvimento. Realizei então o pagamento de ativação e agora eu posso ganhar 12 libras. Eu pego as 12 libras e coloco na minha reserva. Essa carta tem um custo de ativação. No caso, após ativá-la, eu preciso girá-la e não mais poderei realizar o seu efeito durante toda a partida. Eu quero continuar a ativação da minha cidade, pois eu quero mais 5 libras. Eu posso ativar essa carta aqui, não tem nenhum custo, ganho mais 5 libras, coloco na minha reserva. Ela tem um custo de ativação, então eu preciso virá-la. Acabando a ativação, eu preciso também verificar se as minhas cartas de bairro têm alguma habilidade que precisa ser ativada ou mesmo um custo de ativação. Lembre-se que essas cartas sempre devem ser ativadas, independente se eu quero ou não. Eu posso fazer no final, no começo ou no meio do meu turno. Nesse exemplo aqui, é uma bonificação, eu poderia tirar 2 pobrezas, mas eu não tenho essas pobrezas ainda. Então, é um efeito nulo. Mas as cartas de bairro nunca são flipadas. Após a ativação, eu preciso então verificar a pobreza que eu vou ganhar. Para cada pilha que eu tenho, eu vou somar uma pobreza. Então eu tenho 1, 2, 3. Para cada carta na minha mão, eu também somo mais uma pobreza. 4, 5, 6. Se eu tivesse algum token de empréstimo, cada token desse valeria também 1 ponto de pobreza. No exemplo eu não tenho, então eu ganharia no total 6 pobrezas. Pegando então os tokens e colocando na minha reserva. Veja que numa próxima ativação, quando eu ativar essa carta e também ao fim ou no começo do turno essa outra carta, se eu ainda tiver esse bairro ativo, eu poderei transformar essas 6 pobrezas em apenas 2. Entretanto, depois disso, ainda assim, continuarei a ganhar pobreza. Existem alguns detalhes que eu vou falar agora que no decorrer do jogo pode acontecer. O primeiro aqui, nesse exemplo, para um jogo de 2 jogadores, vai acontecer das cartas aqui descartadas lotarem as 2 linhas. Supondo então que eu descartei essa carta. Toda vez que isso acontecer no jogo, você vai pegar a linha de baixo. Essas cartas estarão fora do jogo, então você pode colocar até aqui de lado. Vai descer as demais cartas, abrindo mais um espaço aqui para descarte. Um outro detalhe são os empréstimos. Os jogadores, eles podem pegar esses empréstimos a qualquer momento e não precisa também ser no seu turno. Para cada token de empréstimo que ele pega, ele vai ganhar esse valor. Para realizar o pagamento, ele vai pagar 15 libras. O pagamento de um empréstimo só é feito no início do turno do jogador. Caso ele já realize alguma outra jogada, ele não pode pagar mais esse empréstimo, deixando para fazê-lo no turno seguinte. Importante informar que cada token de empréstimo que o jogador tenha que não foi pago, vale menos 7 pontos no final do jogo. A pontuação final ela é feita de forma bem simples. Primeiramente, os jogadores vão pegar 1 de pobreza por cada carta que ele tenha na sua mão, e vai pegar a quantidade e colocar na sua reserva. Depois disso, os jogadores poderão agora pagar
quantos empréstimos eles conseguirem. É a última chance antes de ter uma pontuação negativa dos empréstimos. Depois os jogadores irão pegar todas as cartas que ele tem no seu display, já que as cartas da sua mão foram descartadas depois de pegar a pobreza, e vão somar os seus pontos de prestígio. Para cada 3 libras que o jogador tenha em sua posse, ganha também 1 ponto de prestígio. Como já falado anteriormente, cada token de empréstimo vale menos 7 pontos. E por fim, nós vamos fazer o Set Collection da pobreza. A pontuação por pobreza se encontra aqui na lateral do tabuleiro, mas ela é feita de uma forma diferente. Primeiro, todos os jogadores vão contar a quantidade de pobreza que tem. O jogador que tiver menos pobreza vai descartar toda essa pobreza da mão, então ele não vai ter nenhuma penalização. Os demais jogadores, então, irão retirar da sua reserva essa quantidade de pobreza que o jogador que tinha menos descartou. Depois disso é que é feito o Set Collection negativo. Vamos dar um exemplo, supondo que o jogador verde tenha 15 de pobreza e o jogador azul tenha 11. O jogador azul então vai descartar os seus 11 tokens e não vai ter nenhuma penalização. O jogador verde também vai descartar 11 tokens, mas ele ainda vai continuar com 4 de pobreza. E por causa disso, ele vai ter que vir aqui nessa régua e retirar os seus pontos que se encontram. No exemplo, 4 pobrezas significa menos 3 pontos. A pobreza não tem um fim de pontuação negativa. Nessa régua só se encontra até 10 pontos de pobreza, que tira menos 15 pontos. Entretanto, para cada pobreza adjacente, você soma menos 3. Então, supondo que eu tivesse aqui 12 de pobreza, eu tiraria menos 21 pontos. O jogador que tiver a maior quantidade de pontos de prestígio é o vencedor. Se houver um empate, o jogador que tiver menos pobreza é que vai ser o vencedor. Se ainda continuar um empate, o jogador que tiver mais cartas de bairro. E se assim ainda continuar um empate, o jogador que tiver a carta com o maior ponto de prestígio nas cartas de cidade. E se ainda assim continuar um empate, aí os jogadores partilham a vitória. E galera, esse aqui foi o London, um jogo muito dinâmico e estratégico e que engana porque é um jogo de cartas. Um jogo sensacional em que há um gerenciamento de recursos muito grande e que o jogador precisa equilibrar a construção da sua cidade, a sua ativação e controlar também a pobreza que vai chegando. Galera, se você curtiu, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo e até uma próxima, galera. Fui!